Bom dia a todos. Eu sou a Glécia, eu sou engenheira da ABCP. Hoje a gente tem mais um curso aqui do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da ABCP, Soluções, Construliga, SNIC e Sebrae. Hoje a gente convida o engenheiro Cláudio Dubé para falar sobre bases cimentadas para pavimentos semirrígidos. Cláudio é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com mestrado na área de transportes pela USP São Carlos, mais de 15 anos de atuação profissional em grandes empresas nos setores de projeto e obras rodoviárias. Atualmente também é professor em cursos de pós-graduação e consultor de empresas na área de projetos. Cláudio, muito bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite. Cláudio? Bom dia, Glécia. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá, vamos começar. Já posso dar o início? Isso. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar um curso sobre bases cimentadas para pavimentos semirrígidos, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer ao engenheiro e doutor Luiz Miguel Gutierrez Klinski, que fez parte desse projeto, né? Nosso em parceria com a BCP. Aliás, foi o Luiz que começou esse projeto. E eu só dei continuidade, né? Então, grande parte do material produzido aqui, em outros cursos que a BCP vem produzindo e vem promovendo, foi grande parte obra do Luiz Miguel. Vamos em frente. Bom, apenas para começar, vamos fazer uma rápida introdução, né, sobre o pavimento e sobre as camadas, né? Como todos sabem, a nomenclatura tradicionalmente empregada para pavimentos, né, seja rodoviários ou urbanos ou mesmo de aeroportos, é dividida em flexível e rígido, né? É sempre assim que foram divididos a classificação dos pavimentos. Porém, com o passar do tempo, houve a necessidade, né, de incrementar a rigidez das camadas de base, né, devido ao aumento do volume de tráfego, ao fato de terem caminhões, né, veículos comerciais mais pesados, com maior carga por eixo, com maior número de eixos em cada composição. Então, surgiram os pavimentos semirrígidos, né, que são pavimentos que antigamente eram flexíveis, né, por ter revestimento asfáltico, porém, a presença de uma base ou subbase estabilizada com cimento elevou muito a rigidez dessas camadas inferiores e passou a ter um comportamento diferente, um comportamento semirrígido, tá? As bases cimentadas, né, tem mais de 100 anos, começou lá no início do século passado, né, com a utilização de solo-cimento. Na sequência, tivemos a utilização de solo-cimento na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, né? Houve grande também a atuação disso no leste europeu. No início dos anos 70, a PCA, né, que é a entidade dos fabricantes de cimento Portland dos Estados Unidos, né, equivalente à BCP aqui no Brasil, ela criou uma nomenclatura equivalente à BGTC. No Brasil, a BGTC começou as suas primeiras aplicações nos anos 1970 e 70 em obras da Dersa, né? Rodovia dos Imigrantes, teve BGTC, Rodovia dos Bandeirantes, teve BGTC. Embora a rodovia Castelo Branco, que foi a primeira rodovia do Brasil, que já foi implantada, já duplicada, né, com 3 faixas de cada lado até Sorocaba, ela já tinha camadas de solo-cimento, ali do início dela para o final, mas a partir do começo ali, próximo aqui à capital São Paulo, por ter um solo de baixa qualidade, eles já utilizaram agregados britados misturados com cimento, só que ainda não, naquela época, da construção da Castelo Branco, não se usava a nomenclatura BGTC, né? Se usava ainda que era um material britado estabilizado com cimento. Bom, com o avanço do uso de BGTC nos anos 70 e 80 em obras no Brasil, a gente acabou, isso entrou em várias rodovias, principalmente aqui no estado de São Paulo, e no início dos anos 90 passaram a ser utilizados os pavimentos conhecidos como semirrígido invertido, né, em que a camada de BGTC
era posicionada na subbase. Eu falo posicionada porque era apenas uma posição dela. Ela continua fazendo o papel de base, ou seja, continua tendo aquela missão de resistir aos esforços provenientes do tráfego, né, para proteger o subleito. Mas ela posicionada na subbase, por quê? Para que a camada de base fosse uma camada de brita graduada simples, né, por exemplo. E isso aí tinha como objetivo inibir a reflexão de fissuras de retração que tinham na BGTC, né? Isso, elas foram observadas, essas fissuras, na rodovia dos Trabalhadores, na rodovia de Bandeirantes. Então, como medida para mitigar essa reflexão de fissuras lá no revestimento asfáltico, tiveram essa ideia de colocar a BGS entre as duas camadas, entre a BGTC e o CBUQ. Inclusive, essa técnica motivou a tese de doutorado do professor Suzuki, né, professor da USP, um dos sócios da empresa de projetos Planserve. Bom, então, as bases cimentadas, elas se espalharam por vários locais do Brasil, do mundo, né, e o uso de cimento nas bases pode ser utilizado de várias formas, né, principalmente, primeiramente, com solo, né, no interior de São Paulo, do Paraná, tiveram muitas obras de solo cimento nos anos 70, 80, né, como base dos pavimentos, né, com sucesso, né, há pavimentos que duram até hoje. O solo minerado com cimento, ele é mais utilizado para camadas assim, de reforço subleito, eventualmente uma subbase, isso, claro, depende do nível de rodovia, do nível de tráfego que nós temos, né. Existem alguns casos de solo brita cimento, em que você tem um solo brita e você acrescenta um pouco de cimento para dar mais rigidez. Eu recentemente vi, numa obra de restauração, um caso de solo brita cimento que existia na rodovia Limeira-Piracicaba, né, que hoje é administrada pela Arteres. Essa rodovia, essa base estava íntegra até hoje, assim, a restauração se limitou a tratar do topo dela para cima, porque a base de solo cimento, depois que a gente removeu toda a base asfáltica, a gente fez uma inspeção, estava tudo muito bem. A BGTC, que como eu já falei, né, talvez a principal camada cimentada que nós temos em utilização hoje, né, já falei, já começou a ser usada no Brasil já há 50 anos, né, e hoje está bem difundida em várias obras. Vamos falar bastante sobre ela aqui nesse curso. E, por último, o concreto compactado com rolos também é considerado uma base cimentada, porém, é muito utilizado como subbase de pavimentos de concreto, né? Pavimentos de concreto, seja para rodovias ou para vias urbanas, usa CCR. Existem algumas pesquisas, algumas iniciativas de usar o CCR em pavimentos asfálticos, né? Isso no Brasil ainda é muito incipiente, né? Há poucos casos, né? Pode ser que isso cresça, mas, por enquanto, se você for fazer um levantamento de utilização de CCR, com certeza, a grande maioria dos casos vai ser em pavimentos de concreto. Bom, vamos falar um pouco sobre o solo cimento, né, no primeiro momento. O solo cimento, né, ele tem especificações tanto no DENIT como no DRE de São Paulo, né, acho que são duas boas especificações para a gente seguir, e se você ler as duas, elas são muito parecidas, né? Tem alguns pontos que divergem, mas são especificações muito parecidas, né? Um dos pontos bem parecidos é a granulometria. A granulometria do solo cimento, tanto para a granulometria do solo, que deve ser usada para o solo cimento, é praticamente a mesma, tanto para o DENIT como também o DR de São Paulo. Um dos pontos muito importantes na questão do solo cimento é tomar cuidado com a dosagem, né? Então, na dosagem, nós vamos definir a umidade ótima, né, desse solo cimento, a quantidade de água, né? A massa específica aparente seca vamos fazer através do próprio, vou mostrar, e isso deve ser controlado em campo, né? O fato de eu estou usando cimento no meu solo cimento não tira a minha obrigação de controlar a compactação do solo, lá na camada de base ou subbase, tá? E, claro, o teor de cimento é o mais importante dentro da dosagem, né? Um detalhe sobre o teor de cimento, assim, puxando aqui um extrato da especificação do DR, ele define que o teor de cimento ele é definido a partir da resistência à compressão simples, e essa resistência à compressão simples ela é fixada nos projetos executivos do pavimento, né? Então, o projetista de pavimento, quando ele coloca lá qual é a resistência à compressão que ele quer para aquele solo cimento. Embora muitos usem um número muito parecido, vou mostrar, que é o de 21 quilos por centímetro quadrado, ou
20, ou 2,1 megapascal, né, de resistência de compressão simples, é uma prerrogativa do projetista de pavimento, essa decisão, né? Bom, quando você vai fazer uma dosagem, você precisa definir qual é o teor de cimento inicial, assim, né? Então, existe aqui, a partir da hasto, uma colinha que você tem um teor inicial de acordo com o tipo de solo. Veja que por questões, quanto mais fino o solo, maior o teor de cimento, né? Ou seja, quanto mais fino o solo, provavelmente ele vai demandar um maior teor de umidade, né, para estabilizar aquele solo. Portanto, ele vai chamar mais cimento para ele também, né? Não necessariamente mais resistência, mas um teor maior de cimento. Tá? Então, se faz um ensaio de compactação Proctor, normal, como todos vocês já devem estar acostumados, né? Aqui é uma curva de compactação, onde vamos definir a massa específica seca máxima e a umidade ótima, tá? E definido o Proctor, ou seja, depois que eu defino qual é o meu teor de água dentro daquele solo cimento, eu, com diferentes teores, né, faço para alguns teores, geralmente se faz 3 teores, variando de 2% de um teor para o outro. Então, por exemplo, posso fazer com 3, 5 e 7% de cimento, ou 4, 6 e 8, dependendo daquele tipo de solo. Faz um ensaio de compressão simples e, a partir dessa compressão simples, nós temos o teor definido para aquele projeto de mistura, né? Esse 2,1 megapascal não é uma obrigação, é uma sugestão, é como a prática aí no Brasil, muita gente tem utilizado esse número, né? Para não ser muito rígido, nem também pouco rígido. Aumentar demais essa resistência pode parecer positivo, porque eu vou trazer mais rigidez para o meu pavimento, porém, pode ser danoso também, né? Na hora que eu aumento muito a rigidez, eu também aumento o meu risco de fissuração por retração, né? Já vi algumas obras, tem um caso no interior de São Paulo clássico disso, que é a rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, em que se trabalhou com teores muito altos de cimento, e aí ela fissurou inteira. Quem passava por cima parecia que era uma rodovia que colocaram um pavimento asfáltico sobre um pavimento de concreto, porque ela tinha fissuras de retração igualmente espaçadas e muito próximas. Eu participei do projeto de restauração dessa rodovia, desse trecho, em 2012, e assim, é impressionante como a gente via essa fissuração, né, bem cadenciada, por conta de ter cimento demais. Nós, naquela ocasião, extraímos corpos de prova, né, eu trabalhava no grupo CCR na época, nós levamos para o laboratório do CPR, né, lá, o Centro de Pesquisa Rodoviária da CCR, que fica lá em Santa Isabel, né, sob coordenação da engenheira Valéria, e rompemos a compressão, esses corpos de prova. Alguns chegaram a dar 11 megapascal, ou seja, muito maior do que um valor que se sugere, né? Na média, deu 9 e pouco nos de base e uns 6 megapascal na subbase, porque era um pavimento com 2 camadas de solo-cimento, né? Variando o teor. Enfim, então, é sempre importante tomar cuidado para não exceder demais a resistência do solo-cimento e, consequentemente, o teor de solo-cimento. Bom, então, por isso que existem algumas recomendações adicionais, né? Embora se fala que o teor mínimo é 5%, em alguns solos, principalmente solos lateríticos, né, que são muito desses solos tropicais, definidos aí pela classificação MCT como lateríticos, esses solos, alguns casos, por ser um solo muito bom, eles conseguem um bom desempenho com teores até mais baixos e atingem essa resistência de 2,1 megapascal com teores menores que 5, não há problema nenhum. Se você tiver um bom controle, tiver uma boa repetibilidade dessa condição de que você com teor menor consegue resistência, você pode usar, não tem problema nenhum, tá? Bom, a produção de solo-cimento, né, ela pode ser feita tanto em usina, né, ou seja, numa central, numa usina de solos, em que você vai colocar os solos, o cimento, vai misturar e vai colocar no caminhão e transportar para a sua obra, como também existe o caso de se fazer mistura em pista, né? Existe muito caso de fazer mistura em pista, quando o solo local já é bom, então você espalha o solo, você revolve o solo, você espalha o cimento sobre o solo, né? Hoje em dia já cada vez mais comum a gente ver esses caminhões, né, que tem um equipamento de distribuidor de cimento, em que você tem um melhor controle da taxa de cimento que você está aplicando, é muito importante, assim, se a obra puder contar com um equipamento desse,
seria ótimo, né? Eu sei que às vezes a obra não tem um porte muito grande para encarar um custo fixo desse caminhão, mas, sem dúvida alguma, é uma boa coisa. Mas existe também a técnica de espalhamento manual, né, que é o famoso rasga-saco, em que se faz um cálculo de quantos sacos de cimento precisa para aquele trecho, você rasga o saco, espalha e faz um espalhamento manual, né, que você demanda uma maior mão de obra e não tem a mesma precisão do equipamento distribuidor, mas é uma técnica que também é válida, não podemos descartar, né, em alguns casos a mão de obra não é tão cara e fica difícil ter os equipamentos diferenciados. A compactação se dá inicialmente por rolos pé de carneiro, né? É sempre importante, em qualquer obra e em qualquer camada, você fazer alguns trechos testes, né, para definir aquele plano de compactação, para saber quantas passadas de cada rolo, né? Então, no início, se passa com rolo pé de carneiro para conseguir energia suficiente para a compactação, e na sequência, você pode usar rolos pneumáticos e lisos para fazer mais uma questão de acabamento, né? O controle, como eu já havia falado mais cedo, é importante, então é importante na obra se controlar o grau de compactação daquela camada de solo-cimento, né? Se faz facilmente pelo ensaio de frasco de areia, né? Para controlar a densidade in situ, né? Também a umidade, né? Pode ser feita a umidade com speed ou frigideira, ou o que puder ser feito na obra, e você recolhe materiais da obra, né, sem compactar, você recolhe aquele material, leva a amostra para o laboratório para moldar em laboratório e fazer os ensaios de compressão simples, né, para verificar se a resistência que você projetou está sendo atendida. E essa resistência, inclusive, aí, por quê? Porque, às vezes, o teor de cimento ele pode variar ao longo da obra, né? Uma coisa é você colocar o teor de cimento no laboratório, em que você controla o quanto você está adicionando de cimento numa balança de precisão. Outra coisa é você espalhar aquilo em que o caminhão vai passar por cima, né? Então, é sempre importante esse controle de resistência também, tá? Bom, falamos um pouco do solo cimento, né? Vamos dar continuidade agora falando de BGTC, certo? BGTC, como eu falei mais cedo, é uma das principais camadas cimentadas que tem hoje aí para pavimentos semi-rígidos, né? Então, BGTC é simplesmente uma sigla, né, que significa brita graduada tratada com cimento. Bom, a brita graduada já existe há muito tempo, né? Inclusive os mais antigos nem chamam de BGS, chamam de BG, porque é uma brita graduada. Depois de um tempo que você percebeu que para incrementar a rigidez dessa camada, por isso colocar um certo teor de cimento que elevaria essa rigidez e traria os benefícios que se busca num projeto de pavimentação, ou seja, vencer ali as cargas do tráfego para proteger o subleito. Bom, então, a BGTC nada mais é do que uma resultante de uma mistura, né, de brita com cimento e água, certo? Esse tipo de material, né, depois de compactado e depois de atingido a pega do cimento, né, a cura desse cimento, ele vai trazer uma grande rigidez para a camada, né, e tem sido utilizado aí, né, como base de vários pavimentos, tá? Com relação à especificação técnica, até hoje só temos a do DER, que é uma revisão daquela antiga especificação da DERSA, né? Então, o primeiro órgão que publicou especificações do BGTC foi a DERSA, né? Que é uma empresa pública aqui do governo do estado de São Paulo, que foi responsável pela construção e operação das principais rodovias do estado, né? Hoje a DERSA, grande parte das suas rodovias foram concedidas à iniciativa privada. Ela ainda toma conta do Rodoanel Norte e mais alguns outros trabalhos, né, como Tamoios, etc. E aí, no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, o DR fez uma grande campanha de atualização de normas, né, para pavimentação, aliás, para rodovias em geral, não apenas pavimentos. E aí, a norma vigente hoje, né, para BGTC do DR é uma revisão daquela norma da DERSA, né, com poucas diferenças, mas é uma revisão. Então, infelizmente, eu não sei exatamente o motivo, né? A gente poderia até ver isso aí, é que não existe até hoje uma norma do DENIT para BGTC, né? O DENIT não tem a norma do BGTC, tem para solo cimento, tem para BGS, aliás, tem para Brasa, estabilizada
granulometricamente, não é especificamente BGS, mas o DENIT não tem uma norma para BGTC. Na norma do DR, nós temos apenas uma faixa granulométrica para a BGTC, que é essa faixa que vocês estão vendo aí no slide, essa é a única faixa, né? Isso também não é uma praxe, em geral, as camadas variam, né? Tem diversas faixas, A, B, C, ou 1, 2, 3, dependendo do órgão. No caso do BGTC, nós temos apenas uma, talvez até porque a BGTC tem uma camada que a gente sempre trabalha com a espessura muito parecida, né? Aí vocês estão vendo as curvas granulométricas da norma da DESA dos anos 90, comparada com a norma do DR de 2005, né? Você vê que é uma em cima da outra, é a mesma faixa granulométrica, e como eu falei, é a única faixa granulométrica que existe para a BGTC na especificação do DR de São Paulo. Bom, assim como eu falei no solo cimento, a BGTC também precisa de uma dosagem, né? Essa dosagem, eu vou definir o teor ótimo de umidade, vou definir a densidade aparente máxima daquela mistura, certo? E vou também fazer ensaios para definir o teor de cimento, né? E, da mesma forma que o solo cimento, o teor de cimento de uma camada de BGTC, né, de uma base BGTC, é definido pelo projeto de pavimentação. Então, no projeto de pavimentação, ele indica qual é a resistência que ele quer, a resistência-alvo, e aí são feitos ensaios para definir o teor. Tá? O que a norma, o que a especificação do DR define, são limites mínimos e máximos. Então, o projetista de pavimento ele tem que escolher uma resistência à compressão simples entre 3,5 e 6,2 e uma resistência à tração por compressão diametral entre 0,55 e 1. Né? Na prática, se escolhe muito 4,5 aqui na resistência à compressão simples, né? Fica sempre valores próximos de 4,5, mais ou menos. E resistência à tração na compressão diametral é muito utilizado os valores de 0,75 e 0,80, tá? Inclusive, esses valores são importantes depois para o pessoal de projeto, para o dimensionamento do pavimento, né? Então, para dimensionar o pavimento, em geral, se utiliza a resistência à tração por compressão diametral de 0,75, 0,80 para o dimensionamento dos pavimentos, né? Uma vez que, na hora que você faz o dimensionamento de pavimento, você coloca isso na curva de fadiga, você precisa de um valor para definir ali qual é a sua tensão de tração admissível. Vamos falar sobre isso lá no finalzinho desse curso. Bom, o que eu já havia falado anteriormente, né? Portanto, o teor de cimento, né, deve atender à resistência, e isso é fixado no projeto do pavimento, no projeto executivo de pavimentação. A produção do BGTC, essa sempre é feita em usina, né? Não existe BGTC feito em pista, né? Não existe. O que existe é reciclagem com cimento feito em pista. Aí sim, nós vamos falar daqui a pouco, mas BGTC é sempre produzido em usina, né? Onde nós vamos misturar os diferentes frações de brita e o teor de cimento definido no projeto da mistura, tá? E água, claro. Essas misturas, depois de feitas na usina, são levadas por caminhão basculante até a obra e espalhadas com vibroacabadores, tá? BGS, a gente já vê muitas obras utilizando uma vibroacabadora para BGS, ótimo, mas ainda existem muitas obras utilizando motoniveladora, que às vezes é a realidade daquela obra, não comporta aquela obra um custo, uma vibroacabadora para fazer uma BGS. Mas no caso de BGTC, seria muito importante trabalhar com vibroacabadora, embora isso não vou dizer que seja 100% das obras, mas para você ter uma qualidade na BGTC, de homogeneidade daquela mistura, né, de somente desempenamento, né, de acabamento, é bom você ter uma vibroacabadora para definir bem essa espessura. A compactação da BGTC é feita por rolo liso vibratório e pneumático, tá? Então, assim, em geral, não se usa pé de carneiro em BGTC, pode ser que alguma obra use, mas não seria necessário, embora, como falei para solo cimento, o importante é que no início da obra se faça trechos testes para definir bem o plano de compactação. Se você consegue a compactação, uma boa compactação, um bom acabamento com aquele seu equipamento, ótimo, né? Mas você precisa testar isso antes, né? Para não ter surpresas negativas durante a obra. Em geral, faz seu acabamento com um rolo liso, né? Também falado como rolo chapa. É importante ter o grau de compactação. No caso do GTC, o grau de compactação é na energia intermediária, tá?
A umidade também deve ser controlada, né? Não pode ter grandes variações. E aí vem a questão da espessura da BGTC, uma questão muito importante, tá? Embora a norma recomende de 12 a 18 centímetros, é muito perigoso se trabalhar com camadas de BGTC que tenham espessuras menores que 17 centímetros, né? A não ser que o tráfego seja muito baixo, né? A experiência de diversas obras em diversos trechos aí levou que quando a camada do BGTC fica até 15, 16 centímetros, ela é muito delgada e está muito sujeita à fissuração. E aí, principalmente por fadiga. Então, isso traz, infelizmente, um dano muito precoce ao pavimento. Portanto, é bom trabalhar a partir de 17 centímetros. A limitação de 18 era mais uma preocupação com relação ao espalhamento em acabadora, porque se você tem 18 de camada já acabada, compactada, você tem que espalhar um pouco mais, né? Um pouco acima de 20, 21, 22. Então, algumas acabadoras têm essa dificuldade. Com o passar do tempo e com melhores equipamentos, algumas empresas têm conseguido fazer BGTC com camada acabada de 20 centímetros ou até mais. Mais de 20 eu acho um pouco perigoso, mas 20 centímetros eu já acho que dá para fazer sim. Claro, como eu falei uma hora mais cedo, é sempre bom fazer testes antes para você ver se aquela camada está atingindo o que você colocou no projeto, né? Ou seja, o teor de água, o teor de umidade está correto, o grau de compactação está correto, né? Depois você vai fazer verificação com viga bank, mas as vigas você está conseguindo atingir. Então, se você faz planos testes e está conseguindo atingir com espessuras maiores, você pode seguir em frente. Mas esse valor aí de 18 é mais um alerta que para os equipamentos mais tradicionais fica um pouco mais difícil você conseguir na hora que você eleva a espessura nesse ponto. Como qualquer camada de base, né, você faz um controle com equipamento faixa de areia, né, para verificar o seu grau de compactação. No caso da GTC, não se pode liberar o tráfego, né, deve-se fazer a cura, né, com emulsão, tudo certinho, mas não pode ser liberado o tráfego imediatamente. Bom, falando de bases cimentadas, né, para pavimentos semirrígidos, né, recentemente, com o passar do tempo, se cresceu muito a técnica de reciclagem do pavimento. Eu já diria que isso não é nenhuma novidade, né, porque nós já devemos ter aí mais, pelo menos próximo de 20 anos de registro de reciclagem com cimento, tá? Principalmente, isso começou muito com reciclagem in situ, que eu vou mostrar aí, né? Inclusive eu vou mostrar algumas imagens de obras no Paraná, da Bolsonaro Rodonorte, né? do Grupo CCR, que eu atendi um período, e outros trechos também em usina, né? Que teve alguns casos também de obras pelo Brasil. Então, a reciclagem, a gente sabe que é uma demanda, né, cada vez maior, porque na medida em que eu tenho grandes obras de restauração, em que eu preciso fazer restaurações profundas, né, que eu preciso reforçar muito a minha estrutura, eu tinha muito descarte de material, eu levava muito a exploração de material virgem, né, em alguns locais ainda temos abundância de material agregado virgem, mas em outras regiões do Brasil já não é bem assim, né, tem algumas regiões que nós temos muita escassez de pedra, alguns estados do Brasil sequer tem pedra. Eu recentemente estive em Rio Branco para dar aula e não existe nenhuma pedreira comercial em Rio Branco, no estado do Acre, né? As bitas do Acre vêm todas de Rondônia, que ficam a 700 quilômetros de distância de Rio Branco, a pedreira mais próxima. Então, ou seja, lá existe uma escassez de pedra. Não só lá, né? No próprio Mato Grosso do Sul, onde a CCR teve obra com a MS Via também, em alguns trechos já era complicada, né, você ter pedra disponível. Então, com isso, a reciclagem vai ganhando força, né, porque você utiliza as pedras que já estão lá no próprio pavimento, já estão lá na rodovia. Essas pedras um dia foram selecionadas, foram britadas e passaram por ensaios para estar naquela rodovia. Então, as pedras continuam servindo para você utilizar nas próximas obras, né, principalmente em obras de restauração. Então, a reciclagem é uma coisa que tomou uma força muito grande, né, nos últimos 20 anos aí. Eu acho que é uma realidade cada vez maior. No caso da reciclagem com cimento, né, que é o nosso escopo de hoje aqui, eu reciclar os pavimentos com cimento para fazer uma base cimentada e tornar aquele pavimento semirrígido, né, que é o tema do nosso curso. Em geral, eu vou precisar de agregados adicionais, né, por mesmo que mais que eu esteja utilizando aqueles agregados que estão ali, eu preciso
colocar um pouco mais de agregado, né, dependendo do material que eu tenho lá, né? Então, vamos supor, se eu for reciclar uma base de solo, é comum colocar um pouco de brita um pouco graúda. E aí aquele meu material novo ele vai se aproximar de um solo brita cimento, né? Mas em alguns casos a gente utiliza só materiais asfálticos, né? Que eu só tenho pedra britada, não tenho solo ali, claro, só tenho pedra britada, então nesse caso geralmente se usa mais pó de pedra, né? Que aí eu preciso corrigir a granometria mais na parte dos finos, tá? E claro, vamos colocar o cimento também para reciclagem. Uma das dificuldades que se tem na obra de reciclagem é você obter, assim, você coletar o material de como vai ser aquele seu material reciclado, né? Ou seja, na hora que a minha recicladora passar por lá, como é que material ela vai resultar, né? Então, se for uma obra de reciclagem in situ, o ideal é que a recicladora passe por um paninho curto e você consiga recolher ali o material para você ter uma aproximação de como vai ser a granometria daquele material que eu vou reciclar, tá? No caso de obras de reciclagem em usina, não. Aí o próprio material fresado é que a sua fonte fica um pouco mais fácil. Então, aqui é um exemplo, né, de uma reciclagem com cimento. Eu tenho a granometria aqui do material fresado, né, nesse caso aqui é um material fresado. Na hora que eu misturo com pó de pedra e um pouco de cimento, eu tenho uma nova mistura, né? Se eu tenho uma nova mistura, portanto, nesse caso aqui, é a obra da Bandeirantes, né, que foi feita uma reciclagem grande entre 2010 e 2012, se utilizou a faixa granulométrica da ARRA, que é uma entidade americana, uma associação americana de reciclagem que existe lá. Eles também têm uma especificação, nessa época, 2010, 2012, ainda não existia a norma do DENIT de reciclagem, a norma do DENIT de reciclagem é de 2013, embora... Então, mas é uma granometria muito parecida com bases, né, com bases britadas, essa granometria aqui. Um caso interessante é o seguinte, o material fresado, geralmente ele tem ausência de finos. Você pode olhar que ele na peneira de 0,074 milímetros, você tem um teor muito baixo de material. É normal, né? Quando eu vou extrair o meu fresado do pavimento existente, aquele material fino que eu utilizei para fazer aquele CBUQ anos atrás, ele todo fica colado com asfalto em pequenas pedrinhas. Então, assim, o normal em fresagem é a gente ter ausência de material fino. Então, por isso que quando eu uso reciclagem utilizando material fresado, em geral, você precisa de um pó de pedra para você enquadrar na faixa granométrica. Um segundo passo que é muito importante, assim, em qualquer material cimentado, é você fazer a dosagem do teor de cimento, né? E assim como no solo cimento e na BGTC, essa dosagem é feita através da resistência à compressão, que também é definida no projeto de pavimentação, né? As reciclagens com cimento, eu botei esse exemplo aqui, dessa obra da Bandeirantes, era de 21 kg por centímetro quadrado, ou 2,1 megapascal. É uma resistência um pouco baixa, né, quando comparado a um BGTC, mas esse projeto foi definido dessa forma. Eu tenho relatos de colegas em outras concessionárias, em outras rodovias, que utilizaram teores maiores, não há problema nenhum, desde que isso esteja no projeto, o projeto esteja sendo pensado para esse tipo de resistência. Isso é uma definição do projetista. No caso da Bandeirantes, o interessante não era tanto ter tanta resistência, porque a gente precisava completar o grade daquela caixa, né? A Bandeirantes, ela precisava remover toda a camada asfáltica que ela tinha, né? Com uma camada asfáltica muito espessa, ela estava muito degradada, era na ordem de 25 centímetros de espessura, e a BGTC embaixo, em alguns pontos, ou em vários pontos, estava também deteriorada, então também precisava ser removida. Então ali você tinha uma caixa que precisava ser completada o grade, então ali você teria muita espessura. Então se você tem muita espessura, você não precisava de muita resistência, portanto não precisava de muito cimento. Em outras obras, pode ser que você queira fazer uma camada de reciclado com cimento muito parecido do que uma BGTC. Então, aí talvez você trabalhe com a resistência maior e, portanto, um teor maior. Aí vai ser de projeto para projeto, de caso a caso. Aí a reciclagem com cimento, depois que você faz a dosagem, né, o seu projeto de mistura ele precisa conter vários pontos importantes para que a obra receba essas informações e possa trabalhar com ela, né? Então, aqui, ó, você vai dizer qual é a granulometria, isso é importante, qual é a massa específica seca e máxima. A reciclagem com cimento, assim como se faz em BGTC e solo cimento, você também faz depois o controle de compactação in situ, né? O teor de cimento, muito importante. E aí, aqui tem uma coisa interessante, que é o consumo de cimento e o consumo de agregados
por metro quadrado. Por que isso? Isso são para as obras de reciclagem in situ, né, que você eu vou mostrar agora, antes de você passar a recicladora, você vai precisar espalhar os seus agregados e o seu cimento, e aí você precisa ter informação por metro quadrado de quanto você precisa de cimento e de agregados. Tá? Aqui está uma obra de reciclagem com cimento in situ, né? Isso aqui é lá no interior do Paraná, na obra da CCR. Então, primeiro se espalha agregado sobre a pista, depois se espalha o cimento. Nesse caso aqui, a empreiteira tinha um caminhão espalhador de cimento, certo? E aí vem uma recicladora, geralmente ela vem empurrando um caminhão-pipa, né, que é quem fornece a água para a reciclagem, porque você vai ter uma mistura aí, né, de agregado novo, pavimento, ou seja, o agregado que está no próprio pavimento, né, que é geralmente o revestimento asfáltico do pavimento, e a água e o cimento. Então está tudo espalhado, misturado. A recicladora tem uma câmara aqui que vai fazer esse papel de cortar o pavimento, né, ou seja, fresar o pavimento, digamos assim, e misturar ele ali no mesmo momento. Então ela faz o papel de fresagem e já de usina ao mesmo tempo, né? E na sequência ela deixa ali o material para trás, para já vir os rolos de compactação bem na sequência, já compactando tudo isso, né? Aqui é um exemplo, né, de um comboio de reciclagem. Você tem a recicladora empurrando o caminhão-pipa, você tem um rolo pé de carneiro compactando, geralmente depois da compactação com o rolo pé de carneiro, né, lá na obra da Rodonorte cheguei a ver 5, 6 rolos para compactar ao mesmo tempo, né, para você dar agilidade à obra. Depois você passa com uma multiniveladora para dar acabamento, e por último um rolo liso também, né, para completar o seu acabamento. Aqui está a reciclagem com cimento, né, aí uma foto de uma atividade muito importante, né, assim que passa a recicladora e antes dos rolos, o pessoal do laboratório está ali, ó, coletando material para levar, para confirmar a granulometria, né, confirmar se essa mistura que está saindo aí, se compactada num cilindro de laboratório, ela consegue atingir a resistência que está no projeto. Ou seja, por quê? Porque na reciclagem com cimento você tem muito in situ, você tem muita incerteza, né? Por mais que você tenha feito sondagens antes, você tenha coletado material, feito granulometria, etc., você corre o risco, né, de ter uma variação do material. Por quê? Porque é um material existente, você nunca vai conseguir sondar todos os metros da rodovia. Então, ali o pessoal do laboratório, assim que passa a recicladora, eles coletam o material, levam para o laboratório para confirmar se aquela passada ali está dando certo. Falei um pouco de reciclagem com cimento in situ. Vamos falar um pouco com reciclagem com cimento em usina, né? Quais são as vantagens de fazer em usina? Bom, você vai ter um mau controle, né? Você vai ter um mau controle desse material, você vai poder fazer inspeções, né, do fundo, se tem algum problema ou não no fundo da caixa, etc. A reciclagem em usina pode ser feita tanto em usinas de solos comuns, né, como existem aí no mercado algumas usinas de reciclagem móvel, tá? Que são levadas para muito próximo da obra, né, porque uma das desvantagens da reciclagem in situ, a reciclagem em usina, é o fato de você ter que transportar o material fresado da pista para a usina e depois voltar ele já reciclado. Esse transporte vai levar um pouco o custo, que é uma vantagem da reciclagem in situ. A vantagem da reciclagem em usina é que eu posso estocar, não chega a ser um estoque de dias, claro, é um estoque só que você consegue fazer um pulmão, e assim que você remove o material reciclado, você pode já completar a caixa com o que foi usinado alguns minutos, ou no máximo 1 hora atrás, né? Esse aqui é um exemplo de uma recicladora móvel, né? De uma usina móvel de reciclagem, né? Você tem aqui os silos de agregados, você tem onde você vai colocar o cimento, e você tem uma lança para você carregar o caminhão para levar o material reciclado para a obra. Tem algumas fotos para mostrar para vocês, né? Então aí, ó, nesse slide vocês podem ver a carregadeira pega o fresado, outra carregadeira pega o pó de pedra, né, como aquela medida que eu mostrei para vocês, e vai colocando naqueles 2 silos ali, certo? Depois que aqueles 2 silos recebem, a própria recicladora faz a dosagem de quanto vem de cada silo, né, aquela dosagem que é definida no projeto da mistura, né, para fazer a correção granulométrica desse material. Na própria recicladora tem a adição de cimento e de água. A recicladora tem um pug mill, né, que vai misturar bem esse material aí. É uma usina, né, ela é uma usina, e, portanto, o material sai pronto. E uma vez que o material sai pronto, ele já é carregado no caminhão, e esse caminhão leva o material pronto para a obra, tá? Tá aí
a sequência construtiva, né? Eu faço fresagem, eu freso aquela caixa, tá? Eu tenho a possibilidade de fazer uma inspeção de fundo de caixa. Essa foto aí é da Bandeirantes, onde embaixo da camada asfáltica, eu tinha uma camada BGTC que foi construída em 1978, portanto, ela estava totalmente deteriorada, né? Ela já tinha 30 anos de serviço aí, né? Já tinha cumprido seu papel, então, portanto, ela também foi removida, mas essa é uma vantagem da reciclagem em usina, né? Você consegue fazer inspeções no fundo de caixa, tá? Depois que, enquanto você está abrindo a caixa, a usina já está preparando material de algum fedor que já tinha guardado, né? Ou seja, um pulmão. Essa é uma vantagem da reciclagem na usina. Enquanto você vai abrindo caixa, o pessoal já está usinando lá e eles trazem para a obra. Aí você vê a acabadora espalhando o material e os rolos já compactando na sequência. Tá? Aí, ó, nesse caso aqui foi feito em 2 camadas, né? Vai ser uma camada, depois uma segunda camada. Essa segunda camada terminando de ser compactada aí, né? E se fazia uma viga Bankman no dia, embora no mesmo dia a viga Bankman ainda não traz o resultado que se espera do projeto, pois ainda não houve o ganho de resistência do cimento, né? Então, foi feito um trabalho até com isso, né? A gente confirmou quanto era a viga nesse dia e depois viu a viga 3 e 7 dias depois, viu para ver claramente o ganho de resistência nas deflexões de viga Bankman aí durante essa obra. Bom, falei para vocês 3 exemplos de camadas de cimentadas que podem usar em pavimentos rígidos, né? Solo, cimento, BGTC e reciclagem com cimento, né? Esses 3 tipos de base são muito utilizados no Brasil hoje como camadas de base para pavimentos semirrígidos. E aqui nós vamos fazer uma rápida análise de alternativas, né? Entre um pavimento totalmente flexível, né? Onde eu trabalho apenas com materiais asfálticos e bases granulares, com um trecho que eu uso pavimento semirrígido, né? Ou seja, eu faço uma camada cimentada ali, utilizando na minha base ou subbase, tá? Apenas como um exemplo didático, né? Eu utilizei alguns parâmetros, como, por exemplo, o tráfego de 5/10 a sétima no N pelos critérios da Alsácia, o que dá mais ou menos 2/10 a sétima no N critérios da Astro, né? Para comparativo de custos, que eu vou fazer no final, considerar 1.000 metros de uma faixa de 3,60, tá? Apenas para comparativo entre as 2 alternativas. Então, eu utilizei esses parâmetros aqui, né, para concreto asfáltico, para BGTC, BGS, macadame seco e, apenas como exemplo, um subleito de um CBR de 8%, né, que pela fórmula daria 80 megapascal de módulo de elasticidade, tá? Aí também estão os coeficientes de Poisson que foram utilizados nessas simulações, né, os módulos de elasticidade. E aí, se eu vou fazer um pavimento flexível para aquele tráfego que eu falei lá no começo e para aqueles módulos ali, aquela situação, eu precisaria de um concreto asfáltico de 18 centímetros sobre uma camada BGS de 30 centímetros, né, ou 2 de 15, né, uma base sobre base de BGS, um reforço subleito de 20 centímetros de macadame seco e um subleito com CBR de 8%. Eu precisaria de 18 centímetros de CBUQ lá em cima, tá? Se você for olhar nos métodos de dimensionamento do DENIT, por exemplo, o máximo é 12,5, né? Então, acima de um certo nível de tráfego, eu uso 12,5 de CBUQ, mas a gente sabe, né, já não é novidade utilizar as análises mecanísticas para pavimentos asfálticos e para um caso desse aí, se eu fosse utilizar os critérios de fadiga que são mais utilizados nos projetos, eu precisaria de 18 centímetros. Aqui estão os parâmetros que eu verifiquei na análise mecanística, né, de deflexão no topo, deformação de tração horizontal lá no fundo do CBUQ, né, na fibra inferior do CBUQ, e a deformação de compressão vertical lá no topo do subleito, né? Então, precisaria desses parâmetros aqui. 1,16 a tração foi o parâmetro crítico, né? Que para eu atingir isso, eu precisei elevar a minha camada de asfalto até 18 centímetros, tá? Tá aqui. E aí, utilizando valores unitários do ciclo, lá do DENIT, mais ou menos isso foi feito, essa simulação em preços do ano passado, de outubro, novembro do ano passado, nós chegamos a esse valor aí, no total, para o pavimento flexível. Fazendo a mesma simulação para o pavimento semi-rígido invertido,
em que a gente coloca a BGTC na subbase e coloca uma camada de BGS na base, nós precisaríamos de apenas 13 centímetros de CBUQ. Ou seja, eu tive o cuidado de manter os mesmos 30 centímetros de camada de brita graduada aqui, ou seja, o volume de brita graduada aqui é o mesmo, né? A diferença é que antes eu tinha 30 de BGS, agora eu vou ter 18 de BGTC e 12 de BGS. Significa o seguinte, que daqueles 30, em 18 deles eu estou colocando ali um teor de cimento que geralmente fica em torno de 3,5%, 4%. Ao acrescentar esse 3,5%, 4% em 18 centímetros da minha camada brita graduada, eu reduzi 5 centímetros na camada de pavimento asfáltico em cima, né? Então, teve uma redução do asfalto para ajudar aqui no pavimento. Aqui também os admissíveis, né? Nesse caso, o critério crítico ficou na tensão de tração na fibra inferior da BGDC, ela precisa ser verificada, tá? Isso é importante ser verificado no projeto, utilizando a equação do professor Balbo. Conseguimos essa estrutura aqui, né? E como vocês podem ver, aqui está o exemplo do orçamento para essa mesma situação. Você vê que deu um pouquinho menor. E aqui no final eu tenho um comparativo por metro quadrado. Então, por metro quadrado, para eu implementar aquela camada de pavimento por metro flexível, eu precisaria de R$204. Isso é sem BDI, tá? Esse é o preço só do DENIT lá. E no semi-rígido invertido, R$170. Portanto, né, o pavimento flexível teria um acréscimo de 20% no custo do pavimento, tá? Pessoal, esse aí era o curso que eu tinha para falar para vocês sobre bases cimentadas em pavimentos semirrígidos, tá? Eu agradeço muito, deixo à disposição para vocês meu e-mail e meu telefone. Se alguém precisar de alguma dúvida, quiser mandar um WhatsApp, quiser mandar um e-mail, fiquem à vontade, tá? E fico aberto agora para a sequência, né, para as perguntas, né? A moderadora vai ver as perguntas que vocês têm para a gente dar continuidade. Cláudio, muito obrigada. A gente tem várias perguntas aqui no chat. Tá? Em relação à liberação de tráfego, como é que é feito isso sobre a camada cimentada? É possível adotar essa prática logo após a execução? Olha, com relação à liberação de tráfego, realmente é um tema que muita gente discute, né, em várias obras, né, se deve liberar logo o tráfego ou não. Em camadas de BGTC, segundo as especificações, você não pode, né? Você tem que esperar, em geral se pede 14 dias, né, entre uma coisa e outra. Deixa eu só tirar isso aqui, deixa eu só ajeitar uma coisa aqui. Desculpa. Pela especificação são 14 dias, e algumas obras até se encurtam esse prazo, depois de testes, isso dá certo. No caso da reciclagem com cimento, ou mesmo de camadas de brita graduada, você pode reduzir esse prazo quando você trabalha com teor de cimento menor. Por que isso? Quando eu trabalho com teor de cimento maior, eu vou buscando uma resistência maior. Então, aquela camada de BGTC, ela é monolítica. Então, se você libera logo o traço, você vai quebrar aquelas ligações que estão sendo feitas e vai prejudicar a sua camada. No caso de camadas de baixa resistência, né, alguns chamam de fracamente cimentadas, pela experiência que se teve, isso não teve nenhum problema, porque a camada já é fracamente cimentada, ela já tem uma resistência baixa. Então, a liberação para o tráfego, no primeiro momento, não teve nenhum problema. Em alguns casos, somente reciclagem in situ, alguns engenheiros, né, experientes no caso, queria até citar o saudoso Ismael, né, que é um engenheiro da Tecnopav, e antes da Pavizão, um grande engenheiro, nós perdemos recentemente, acho que foi ano passado. Ele sempre defendia isso, inclusive na reciclagem in situ, ele defendia que a gente soltasse a camada por 7 dias, direto na própria reciclada. Claro, isso tem que ser uma rodovia de baixo volume de tráfego, não posso fazer isso numa Bandeirantes, numa Castelo Branco, numa Ayrton Senna, não dá para fazer isso, mas numa rodovia de tráfego menor dá para fazer isso, apenas aplicando uma capa selante, né? Você faz uma imprimação com pau de pedra, ele liberava a camada por uns 7 dias, porque, como é in situ, você corre o risco de ter alguns pontos fracos, né? Alguns locais que você não pôde inspecionar o fundo e, portanto, você teria problemas ali naquela camada. Então, para a gente já prever os pontos fracos, se soltava o tráfego, e onde ela estourasse, assim, alguns pontos já seriam corrigidos antes de você executar o revestimento asfáltico. No caso da Bandeirantes, era liberado assim logo depois, não exatamente imediatamente depois, mas tipo 2 dias depois, ou às vezes um dia só depois, porque depois que era feita a camada reciclada, aquela ali também era fracamente cimentada,
pessoal já executava as 2 camadas de revestimento asfáltico, completava ali a caixa de restauração e soltava para o tráfego também, e não ocasionou problemas. Próxima pergunta. Aqui tem uma pergunta sobre a pintura das camadas de BGTC e BGS em relação ao uso do CM30 sobre as camadas tratadas com cimento. Pergunta muito interessante, né? Muito importante essa questão aí do CM30, né? O CM30 é um asfalto diluído de petróleo, né? Alguns chamam de ADP, né? Um asfalto diluído. Ou seja, se você utiliza um solvente para diluir aquele asfalto, para você utilizar como camada de imprimação impermeabilizante, né? Ou seja, era a imprimação que servia para impermeabilizar camadas de base, subbase também, para impermeabilizar aquela camada e também proteger ela para não perder água durante a sua cura, né? Com o passar do tempo foram feitas pesquisas e viu-se que o solvente utilizado no CM30, que era a querosene, ele é danoso à saúde. E, portanto, com o passar do tempo ele foi descontinuado. Assim, muitas obras deixaram de utilizar. Citando como exemplo o Grupo CCR, que eu trabalhei por 10 anos, quando eu entrei em 2007, já não se utilizava mais CM30, já utilizava-se emulsões preparadas para esse tipo de finalidade. O CM30 ainda existe, ainda é permitido, mas ele não é indicado para essa questão de saúde, né? Com o passar do tempo, a indústria das distribuidoras de asfalto desenvolveram emulsões que não utilizam esses solventes, né, que são nocivos à saúde, e hoje em dia isso é chamado de emulsão asfáltica de imprimação, né, ou EAI. Todos os fabricantes têm um produto para isso, né? Você pode pesquisar entre os fabricantes, entre as distribuidoras de asfalto, né, que existe aí no mercado, todas elas têm algum produto para EAI, que é a emulsão asfáltica de imprimação. Só que tem uma curiosidade nessa casa aí. No caso das especificações do DR de São Paulo, a gente vê que para BGTC, para BGS, o DR de São Paulo não indica nem CM30, ou seja, nem asfalto diluído, nem EAI. Ele indica emulsão asfáltica de ruptura rápida, né? As famosas RR1C ou RR2C. Eles indicam esse tipo de emulsão, né? Isso é uma coisa particular do DR de São Paulo. No DENIT, ainda se indica asfalto diluído ou emulsão asfáltica para imprimação. Próxima pergunta. Em relação à BGTC, existe alguma norma em projeto no DENIT? Olha, eu não tenho conhecimento. E assim, como eu falei agora há pouco que não existia nenhuma norma vigente, eu até ontem tive o meu cuidado de verificar no site do DENIT, né, do IPR, onde estão todas as normas disponíveis para baixar, e até ontem eu olhei e não tinha nenhuma norma de BGTC, né? Se existe algum projeto, eu sinceramente não sei, pode dar uma checada na internet, porque inclusive as normas que estão em projeto, o DENIT publica na internet, né? Tem algumas perguntas aqui em relação, mas só que a pessoa não falou qual é o sistema, mas em relação ao tempo da mistura e até a pista, da mistura na usina até a pista. Muito boa, muito bem lembrada essa pergunta. Como nós estamos trabalhando com cimento, ou seja, cimento, acho que todo engenheiro civil, uma das primeiras coisas que tem contato é o cimento, né? É um material que é tratado já nas primeiras disciplinas lá do curso de engenharia civil, né? Material de construção, geralmente lá no 4º semestre, por aí. O cimento, ele reage com a água, é uma reação química, né? Que não tem mais volta, e é uma reação de hidratação. Então, tem o famoso tempo de pega do cimento, né? Quem um dia já viu um pedreiro misturar água com cimento, né? Fazendo uma massa, simplesmente para fazer uma argamassa ali para uma parede, uma coisa assim, sabe que o cimento tem um tempo de pega dele. Então, a mesma coisa vale para as camadas cimentadas. Então, você não pode fazer uma camada cimentada, né? Preparar uma mistura de camada cimentada, seja ela BGTC, solo cimento ou reciclado com cimento, e demorar muito tempo até compactá-la, né? Isso vai limitar a sua compactação. Isso depende do cimento, do tempo de pega dele, mas em obra, geralmente, primeiro se recomenda que seja o mais rápido possível, né? E que esse tempo não pode ultrapassar 2 horas, tá? Isso é muito importante, porque senão você não vai conseguir compactar, você não vai conseguir atingir o seu grau de compactação que está previsto, né? Então, no caso da in situ é mais fácil, porque a recicladora passa ali in situ, e os rolos já estão atrás compactando, né? Mas no caso de BGTC,
ou mesmo de reciclagem em usina, em que você faz essa mistura na usina e tem que transportar ela para a obra, é uma operação contínua. Você misturou, carregou o caminhão, leva para a obra, espalha com a acabadora e compacta. O ideal é que seja assim. Esse processo demora em 30 minutos, mais ou menos. Por isso que, em geral, se trabalha com usinas próximas à obra, né? Claro, você pode passar um pouco, mas se chegar a 2 horas, você já começa a comprometer a compactação da camada. Próximo. Aqui está perguntando sobre o desempenho de uma camada simulada, por exemplo, após 2 anos da sua execução. Caso ocorra, por exemplo, uma perda prematura de deformação, como que você avalia esse desempenho? Olha, eu não entendi bem a pergunta, mas seria por deformação, assim, o que pode acontecer é depois de um tempo... Se tiver uma perda, né, após 2 anos, como é que fica o O que desempenho, se né? observa em camadas cimentadas é que ela continua ganhando, o cimento continua ganhando resistência. Então, o que se vê, assim, por exemplo, é muito comum se fazer um levantamento deflectométrico na obra ali ainda, né? Como eu falei, em algumas obras se faz no mesmo dia, só para ter aquele valor, ali está se verificando mais a compactação. Mas algumas obras que estão mais cuidadosas, mais preocupadas com o resultado daquilo, refazem o levantamento deflectométrico uma semana depois. Claro, às vezes, quando refaz, já está com a camada asfáltica em cima, mas não tem problema, você vai perceber o que é que deu no cimento. E aí já existe um ganho muito grande, né, de 1 dia para 7 dias. Né, e dizem que isso continua ganhando. As camadas cimentadas, quando elas estão funcionando muito bem, elas continuam ganhando resistência até chegar a hora que estabiliza, e essas deflexões ficam muito baixas, né? Camadas cimentadas levam a pavimentos de deflexões muito baixas. Quando isso começa a subir, aí é um mau sinal, né? A camada cimentada, que apresenta uma deflexão um pouquinho alta, não precisa ser muito alta não, já é um péssimo sinal de que lá embaixo ela, por algum motivo, ela precocemente fraturou, ela trincou demais e ela já vai começar a perder sua funcionalidade, entendeu? Então, assim, uma camada reciclada, uma camada cimentada em geral, se ela tiver uma fissuração por fadiga, né, ou seja, aí no caso, como é uma camada cimentada, ela quebra em blocos, né, daquelas famosas trincas em blocos, aí realmente é difícil você vencer essa situação. Então, portanto, que é muito importante você tomar muito cuidado na execução, principalmente no substrato, né, camadas cimentadas devem estar sempre muito bem apoiadas, assim, o que você faz antes da camada cimentada deve ser muito bem feito, para que ela não entre em processo de fadiga precoce. Aqui é em relação ao ensaio, né, do CG com frasco de areia, qual é o tempo para realizar um ensaio após uma compactação? É GC, né, grau de compactação. São os estágios que estão em norma, né? Você tem que seguir, como diz a norma, fazer o grau de compactação de qualquer camada de base, né? Seja ela cimentada ou não, você faz base. Você deve fazer imediatamente depois a compactação da camada. Por que isso? Porque você faz isso antes da imprimação. E a imprimação deve ser feita o mais rápido possível também. Por quê? Porque enquanto você terminou de compactar e ainda não imprimou, aquela camada ela pode estar perdendo água para a atmosfera, né? Ela pode perder água por evaporação. Então, e essa água ela é necessária que esteja lá, porque foi projetado com aquela água, tá? Você, no laboratório, projetou que tenha aquela quantidade de água, que é água importante. Primeiro foi importante para você conseguir compactar, né? Como a gente sabe, é o composto de compactação. E segundo, ela é importante para dar a pega do cimento. O cimento sem água, ele não faz nada, né? Então, ele precisa da água para a reação de hidratação e para o ganho de resistência. Então, o ensaio de frasco de areia para verificar o grau de compactação, ele é feito imediatamente após a compactação. Ele tem que ser feito logo na sequência. Isso não só para cimentada, tá? Isso valeria para BGS também. Por quê? Porque você precisa fazer ele para liberar a camada para fazer a imprimação e você, digamos assim, terminar aquele trabalho daquela camada ali. Próximo. Em relação ao solo-cimento, é viável a gente utilizar em solos mais argilosos? Olha, é muito boa essa pergunta, um ponto importante, né? Solo-cimento, em geral, para camadas de base, né, ou subbase, eles são utilizados com solos arenosos, né? Solos que têm a granulometria mais grossa. Porque isso leva a teores menores e a resistências maiores, né? Solos mais argilosos, eles têm dificuldade de ter uma resistência maior que geralmente se precisa para camadas de base e subbase. O que se vê muito com solos arenosos melhor de cimento
é o que a gente chama de solo melhorado com cimento, que é um material que tem sido recentemente muito utilizado como reforço subleito. Então, às vezes, você tem um subleito que no solo não é muito bom, que não tem uma boa capacidade de suporte, ou seja, um CBR é baixo, e você precisa melhorar aquilo. Com o passar do tempo, se utilizou muita prática de colocar rachão, né, sobre esse solo para você ganhar a resistência ali necessária, ou seja, a capacidade de suporte necessária para o seu projeto. Mas, recentemente, eu tenho visto muitos casos, né, de você utilizar o cimento como uma melhoria do subleito, ou seja, para você ter um reforço subleito, para solos mais argilosos, solo de baixa capacidade. Para a base, não. Para a base, aí se usam solos arenosos, solos melhores, né, para a base. Outra razão disso é o seguinte: se você for usar um solo argiloso para a base e querer atingir aquela resistência que você precisa, você vai acabar colocando cimento demais, né? Como mostrando naquele quadro, você pode chegar a teores tipo 13%, 15%. Isso é cimento demais para uma camada. Primeiro que encarece, né, aquele seu material. A camada acaba ficando muito cara, porque, né, por conta do alto teor de cimento. E segundo que você corre risco de ter retração demais, etc. Então, em geral, a recomendação é, se o solo é argiloso tal, e é um solo local, você pode fazer uma melhoria desse, que a gente chama de solo melhorado com cimento, ou seja, que é feito em loco mesmo, in situ, e é utilizado mais para reforço subleito. Camadas de base, é mais comum utilizar solos melhores, solos arenosos, tal, que aí sim pode até ser trabalhados em usina ou não. Aí sim você vai conseguir a classe de suporte necessária para uma base. A gente vai ter que finalizar aqui, que já passou nosso tempo. Tem muitas perguntas aqui no chat. Então, eu peço para os participantes enviarem para o seu e-mail. Ok, então meu e-mail. Por favor. Você pode repetir de novo? O e-mail, tem como mostrar a tela? Bom, mas meu e-mail é claudio@pavecare, se escreve pavecare, pavecare.com.br, tá? Quem quiser só mandar o e-mail e a gente responde, a gente dá um apoio aí que precisar. Aí teve um participante aqui que enviou um e-mail. Oi? Norma do DENIT. Tá. Existe um projeto? Esse e-mail para você, o projeto de norma. Legal. Ótimo, obrigado. Participação. Obrigada a todos aí pela participação em mais um curso do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa da ABCP, Etos Soluções, Construliga, SNIC e Sebrae. Agora, às 11 horas, a gente vai continuar ainda no tema de pavimentos. A gente vai ter um curso sobre pavimento intertravado. Até o próximo, obrigado, bom dia. Obrigado, pessoal, até mais.